Vocês. Tá com a gente, Isis. Obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa e segue com a gente para continuar muito bem informado. O Jornal da Cidade está no ar com imagens de um crime covarde. Um homem estuprou uma mulher que foi abandonada, desacordada numa calçada de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. O vídeo de câmera de segurança foi desfocado diante da brutalidade desse ato e, claro, para proteger a identidade da vítima. Mas é importante saber que a polícia já está com esse material e busca pelo suspeito. Madrugada de domingo. Por volta das 4 da manhã, a câmera de segurança flagra um grupo abandonando uma mulher desacordada na lateral de um bar onde estavam bebendo juntos. Um dos que aparecem nas imagens é o dono do estabelecimento. Uma hora depois, a mesma câmera registra o momento em que um homem se aproxima dessa mulher, ainda desacordada, e a estupra. Minutos depois, ele sai caminhando. 5 horas da manhã a gente levantou, a gente viu a cabeça dela, quem passar aqui dava pra ver a cabecinha dela pro lado de cá. Do lado de cá. Isso. A gente mesmo que se encarregou de chamar aqui, porque a gente teve pena do estado que ela estava, assim, nua, né? Defecada e com grana. Isso. E fora o sol, que estava muito quente, né? Os vizinhos, que preferem não se identificar, prestaram os primeiros socorros e chamaram o SAMU, além da polícia. A Polícia Civil investiga o caso. Até agora, 7 pessoas já foram ouvidas contando com a vítima. Com o levantamento de outras imagens, já foi possível a identificação de pelo menos um suspeito. A delegacia de Itaitinga pede que a população dê pistas do paradeiro do estuprador. O telefone para denúncias é o 3377 1121 e o anonimato é garantido. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Dupla de estelionatários com mais de 100 processos na justiça e prejuízos que chegam aos 6 milhões de reais é presa em Fortaleza. E mais um dia de forte chuva derruba novas árvores na capital. Você vai ver qual o público-alvo da campanha que incentiva a vacinação contra sarampo e influenza no Ceará. E conhecer o novo programa do Grupo Cidade de Comunicação. O Jornal da Cidade desta quinta-feira já está no ar. Sarampo e influenza, 2 doenças graves que podem até matar, estão escapando do esquema vacinal de muitos cearenses. A procura pelas doses caiu desde o início da pandemia. E para evitar surtos, a Secretaria da Saúde vai iniciar na próxima semana campanhas de incentivo à imunização. 2021 foi o ano com baixo índice vacinal para a influenza no Ceará. Apenas 72% do público-alvo buscou os postos de saúde no estado para tomar o imunizante. O mesmo vem acontecendo com a vacinação contra o sarampo. Pais e responsáveis por crianças não estão completando o esquema de vacinação dos pequenos. A partir do dia 4 de abril, a Secretaria da Saúde do Estado vai iniciar campanha para incentivar a imunização no Ceará. A do sarampo, ela será voltada para o público de crianças de 6 meses até 5 anos de idade, né, e profissionais da saúde, trabalhadores da saúde. A campanha da influenza, né, serão para aqueles grupos prioritários, onde já tem indicação da vacinação anualmente. Gestantes, puérperas, crianças de 6 meses até 5 anos, trabalhadores do transporte rodoviário, trabalhadores das forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, pessoas que estão cumprindo medida socioeducativa, trabalhadores ferroviários, pessoas que têm doenças crônicas. Com a flexibilização da pandemia, o objetivo é aumentar os índices de imunização no Ceará. A meta de vacinação para o público-alvo contra a influenza é de 90%. Já para o sarampo, a meta é de 95%. A vacina contra a influenza protege contra os novos vírus em circulação, incluindo 3 cepas, né, 2 de influenza A, que seria o H1N1 e o H3N2, e uma cepa da influenza B. Então, é uma vacina que já está atualizada. Já a imunização contra o sarampo vem caindo nos últimos anos, o que traz problemas para a saúde pública do estado. O sarampo ele é extremamente transmissível, né? Coloca em risco nossas crianças menores de 1 ano, principalmente, pode levar a óbito e é uma doença que tem circulado livremente nas Américas nos últimos anos.
O Brasil tem históricos, né, nos últimos anos de surto em alguns estados no país, então isso nos preocupa. E nesta semana, a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização de Fortaleza, intensificou as ações educativas de cobrança do comprovante de vacinação com a terceira dose. Os agentes estão visitando os estabelecimentos e, por enquanto, passando apenas orientações. Mas a partir de segunda-feira não será só uma conversa, não. Aqueles que não cumprirem a determinação deverão pagar multa. A cena é impressionante. O homem buscava atendimento no Detran, em um shopping de Fortaleza. A reação dele veio depois que ele foi informado de que isso só seria possível com a apresentação do passaporte da vacina com 3 doses tomadas. Ele foi identificado como Moisés Pereira da Silva, de 55 anos, e foi detido pela Polícia Militar por destruir o patrimônio público e descumprir o decreto sanitário. O decreto do Estado do Ceará exige que os frequentadores apresentem o comprovante da vacina já com a terceira dose. Isso vale para todo mundo que tomou a D2 há mais de 4 meses. E é uma medida de segurança que foi estabelecida depois que os eventos foram autorizados a funcionar com 100% da capacidade. Mesmo os locais mais abertos, como as barracas de praia, devem exigir o documento. Desde a reabertura das barracas, logo no início da pandemia, né? As barracas da Praia do Futuro têm atingido, assim, eu digo que a nota 10, porque elas têm cumprido rigorosamente os protocolos, tanto internamente com os seus funcionários e com os proprietários, como também com os nossos clientes, que têm colaborado muito, eu diria. A Associação de Bares e Restaurantes afirma que todos têm colaborado. Até porque ninguém quer correr um risco de um retrocesso ou de uma nova onda de coronavírus. Sempre fomos a favor da vacina. A Brasel foi a primeira a dizer vacine já. Então, sempre fomos a favor da vacina. Desde 21 de março, a AGFIS intensificou a ação educativa e na semana que vem, a fiscalização será mais enérgica. A partir do dia 4 de abril, a AGFIS começa as fiscalizações efetivas. A percepção que a gente tem é que os estabelecimentos estão aderindo, estão cada vez mais conscientes da importância do controle do passaporte vacinal ao adentrar os seus estabelecimentos e que os clientes eles se sentem mais seguros, mais satisfeitos quando eles verificam que o estabelecimento está fazendo esse controle. Se você anda de ônibus e passa sempre ali pelo centro de Fortaleza, deve ficar atento às mudanças nas linhas após a entrega da nova estação da Praça da Estação, tá? Aquele terminal aberto já não existe mais e agora há 2 paradas na própria praça e também na João Moreira. A nova Praça da Estação foi entregue na última quarta-feira. O espaço amplo ganhou um novo paisagismo e novos abrigos para os passageiros que aguardam os ônibus no local. A praça fica em frente ao recém-inaugurado Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, no centro de Fortaleza. Com as mudanças, as linhas de ônibus foram reorganizadas. Os ônibus que circulavam na antiga Praça da Estação foram divididos em 2 espaços. 5 deles ficam aqui na Rua João Moreira e outros 10 agora param aqui na nova Praça da Estação. Motoristas e passageiros precisam se adaptar para paradas mais rápidas. Antigamente, a praça funcionava como um mini terminal. Os ônibus faziam paradas um pouco mais longas. Agora as paradas são como as outras espalhadas pela cidade, com embarque e desembarque rápidos. Param na Praça da Estação as linhas 11, Circular 1, 34, Corujão Paranjana 1, 42, Antônio Bezerra Francisco Sá, Papicu, 48, Corujão Parangaba Papicu, 71, Antônio Bezerra Mucuripe, 86, Bezerra de Menezes Santos Dumont, 302, Rodolfo Teófilo Centro, 355, Siqueira José Bastos, 390, Parangaba João Pessoa e 670, Sítio São João Centro. Na rua Doutor João Moreira param as linhas 55, Corujão Grande Circular 1, 106, Floresta Centro, 903, Varjota, 905, Meireles Centro, 907,
Castelo Encantado Centro. Aquele terminal aberto da Praça da Estação, ele não existe mais, né? Essas paradas agora são paradas comuns, paradas normais, só que agora bem modernas, com conforto, com proteção e com segurança para o usuário do transporte público. Pessoas que costumam pegar ônibus no local aprovam as mudanças na praça. Antigamente você não conseguia pegar ônibus, era muito perigoso. Hoje não, hoje a gente nota que melhorou 100%. Na tarde de hoje foi oficializado o início da construção de 11 espigões para conter o avanço do mar em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Um sonho antigo dos moradores do litoral de Caucaia começa a se materializar com a assinatura da Ordem de Liberação do Serviço de Construção dos Espigões. César é morador do Icaraí e acredita que a obra vai gerar o desenvolvimento da região. Eu diria que isso é um pulo para que nossa região cresça. Caucaia hoje é um dos maiores centros de crescimento habitacional. Em cima disso, todos os apartamentos que estão aqui na orla estão salvos. O projeto contempla a construção de 11 espigões em todo o litoral de Caucaia. A primeira etapa, orçada em 44 milhões de reais, é referente aos 3 primeiros na Avenida Litorânea. As obras começam aqui pelo Icaraí, região mais afetada pelo avanço do mar no litoral de Caucaia. Audiências públicas, estudos ambientais e o processo licitatório já estão prontos. Faltava apenas a assinatura para o início das obras. E a expectativa é que essas máquinas comecem a trabalhar ainda nesta sexta-feira. A força do mar destruiu parte da Avenida Litorânea, ameaçando residências há quase 20 anos. Agora, por meio da parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Caucaia, o problema deve ser solucionado. Hoje é a ordem de serviço já para a obra começar. Então não é aquelas coisas para amanhã, não, já para começar hoje. O tão sonhado, espigões no litoral para revitalizar a nossa orla, finalmente vai sair. A construção dos espigões e requalificação da área está orçada em 174 milhões de reais. A maior parte vem do convênio com o governo do estado. Que eu sei que significa, pelo menos o sonho e o anseio da população por essa obra, né, Vitor? E o que ela vai representar para a segurança das moradias, para o comércio, para o turismo, para a geração de emprego, de oportunidades para as pessoas aqui de Caucaia. 5 cidades cearenses decretaram situação de emergência devido à falta de água. O volume de chuva que atinge o nosso estado ainda é bastante irregular e, por conta disso, os reservatórios de algumas regiões ainda estão com níveis baixíssimos. Vamos ver aqui no telão quais são esses municípios? Olha só no nosso mapa. Araripe, Boa Viagem, Campos Sales, Independência e Itatira. Com o estado de emergência, as prefeituras podem contratar serviços e fazer compras para executar ações de socorro à população de forma mais simples e também mais rápida. E hoje o Ceará bateu 20 açudes sangrando. No início do mês, havia apenas um reservatório acima da capacidade. Ou seja, as chuvas estão sim melhorando. Mas reforçando a notícia que a gente deu agora há pouco, essa distribuição é muito irregular de chuva, uma característica aqui do nosso clima, e algumas cidades ainda passam por dificuldade hídrica. Isso quer dizer, economizar água ainda é preciso. Cena que cearense gosta de ver é essa: nossos reservatórios cheios de água, transbordando. As últimas chuvas no estado já estão trazendo resultados positivos para nossos açudes, segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Mesmo com esses bons números, a situação em pelo menos 63 açudes aqui no Ceará ainda é preocupante. Eles estão com capacidade abaixo dos 30%. A região norte do estado onde representa os maiores acúmulos, a região central e a região do Curu, ali o Banabuiú e o Curu. Os níveis de aporte desse ano são muito baixos ainda. O Salgado tem tido boas chuvas, então tem proporcionado melhores aportes. Lá o Castanhão, que é o nosso maior reservatório. Essa diferença entre os açudes acontece por conta da irregularidade da distribuição de chuvas no estado. Em alguns locais cai uma precipitação maior, em outros uma menor. Mas o que é importante é que, assim, pelo menos a gente tem visto esse ano que as chuvas têm sido melhor distribuídas.
o que possibilita pelo menos que a população consiga produzir alimento. O estado enfrenta um fenômeno conhecido como seca verde. As poucas chuvas já deixam a vegetação verdinha e contribuem para a agricultura de sequeiro, que é aquela que não precisa de irrigação, apenas a água da chuva, como o plantio de feijão e milho. Mesmo que alguns reservatórios estejam cheios, a Cogera orienta para o uso consciente da água. Ainda não foi possível reverter a situação de alerta que nós estamos. Nós estamos numa situação um pouco melhor, é promissor, mas esperamos que as chuvas dos próximos meses, possam trazer ainda mais conforto para a população. Então é importante também chamar a atenção que nós, principalmente quem está na capital e zona litorânea, que vê muitas chuvas, pensa que a situação está resolvida para o estado como um todo. Isso não é realidade. E o motorista de aplicativo de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, está desaparecido há 2 dias. José Renato Pereira dos Santos, de 36 anos, saiu da madrugada de terça-feira para buscar passageiros de uma festa de casamento e deixá-los na cidade de Nova Olinda, que fica na mesma região. Pela manhã, ele enviou uma mensagem para a esposa dizendo que levaria o carro à oficina. Esse foi o último contato com a família. O veículo que Renato dirigia, um Gol branco de placas PMK 0B17, foi localizado pelo sistema de câmeras da Secretaria da Segurança em Fortaleza, mas até agora não há pistas do motorista. Qualquer informação deve ser repassada à polícia por meio do número 190. E olha, um falso mecânico conhecido como Dr. Amarok foi preso em Paracuru, litoral oeste do Ceará, por aplicar um golpe duplo nos clientes. Além de roubar o dinheiro das vítimas, ele ainda retirava peças originais dos carros. Manu, conta essa história pra gente. Pois é, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, ele pedia antecipadamente os pagamentos, não fazia o serviço e ainda furtava as peças originais desses veículos. Ele colocava peças similares, dando aí prejuízo de até R$30 mil para pelo menos 2 clientes. E o detalhe, a polícia descobriu que ele anunciava essas peças originais em aplicativos de compra e venda, os mesmos aplicativos que ele também anunciava aí o trabalho dele. Ele foi identificado pela polícia, foi levado até a delegacia do município de Paracuru, onde prestou esclarecimentos a respeito desse crime de estelionato. Ele que já responde por esse crime e agora mais uma vez está sendo acusado do mesmo crime. A polícia acredita que hajam outras vítimas do Dr. Amarok, e com as investigações essas pessoas possam aparecer. A gente explica para vocês que ele se chama Dr. Amarok, obviamente porque ele é especialista nesse tipo de conserto, desse tipo de modelo de carro. Mas a polícia está de olho, está investigando e espera que outras vítimas venham a aparecer. Eu retorno com vocês. Especialista em enganar, isso sim, de carro ele não entendia nada. Daqui a pouco, às 9h35, tem Copa do Nordeste nas rádios do Grupo Cidade. Fortaleza e Esporte na Arena Pernambuco. E antes da transmissão começar, a Gomes Farias vai fazer uma prévia do jogo, aqui na coluna Camisa 8. Fala, Farias. Olá, boa noite. Tá chegando a hora. Ou querem encantado? Tá chegando a hora. 9h30 da noite, meus amigos. A bola rola na Arena Pernambuco. De um lado Fortaleza, de outro Esporte. A gente torcia muito para que a decisão fosse Ceará e Fortaleza, porque ia parar a vida normal da cidade. Mas não deu, Ceará dormiu no ponto, aí vai ficar Fortaleza representando o estado do Ceará e Esporte representando o estado de Pernambuco. No primeiro jogo, eu percebi, no jogo do Esporte contra o CRB, que a torcida não compareceu em grande escala. Você está vendo alguma brigazinha lá, a torcida de beicinho com o time, não sei. Mas agora deve lotar o estádio, Aqui eu sei que realmente há essa campanha aí, a torcida está dizendo que não quer ver cadeira vazia. Aí vamos ter 63 mil pessoas, se não tiver cadeira vazia, eu acredito que não vai ter mesmo não. Porque a torcida do Fortaleza está em estado de graças. Bom, o Scratch de Ouro vai fazer a cobertura completa pelas 2 emissoras. Se você ainda não botou pilha nova no radinho, bote agora, carregue então. Bote para carregar
o celular, mas não bota na calçada não, que a negada carrega. E até daqui a pouquinho com a grande jornada esportiva. Passem uma boa noite e até já já. Depois do intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a prisão de um homem suspeito de estuprar a colega de escola da filha. Foi aqui no Ceará e você vai saber os detalhes. E ainda mais uma manhã chuvosa e com queda de árvores em Fortaleza. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos 4 cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva, e agora também com Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Trabalho que dá conhecimento. Quando a escola da Maria Eduarda fechou por causa da pandemia, ela recebeu um tablet com acesso à internet para continuar aprendendo. A gente pode pesquisar e aprofundar em casa o que a gente aprende na escola. 347 mil alunos foram beneficiados e agora virou lei. Todo aluno do ensino médio recebe seu tablet, porque a educação é o caminho para um Estado mais justo, humano e desenvolvido. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Uma dupla de estelionatários com mais de 100 processos na justiça. 100 processos. Foi presa aqui na capital. Manu, o prejuízo causado por essa dupla chega aos 6 milhões de reais, é isso? Isso mesmo. Esses crimes todos eles foram cometidos no ano de 2008, ou seja, eles só foram presos 14 anos depois. Como você bem disse, eles aplicavam golpes aí dessa ordem de 6 milhões de reais. Segundo o Departamento de Polícia Especializada, eles fraudavam duplicatas de empresas prestadoras de serviço e, segundo o delegado, os presos, eles identificados como cearense, identificado como o Tufi Assef Farias, de 64 anos, só ele tem esses 100 processos que você citou agora, e o outro identificado como Manuel, o Manuel Carvalho Neto, de 58 anos de idade. Segundo a polícia, a demora dessas prisões é porque eles sempre recorriam e por isso ficavam aí demorando, para que a pena deles realmente fosse decretada. Então, a partir desse momento, foi que a polícia pôde trabalhar depois que foram eximidos todos os recursos na justiça. Eu retorno com vocês ao estúdio. Obrigada, Manu, mais uma vez. E olha, mais uma manhã de fortes chuvas em Fortaleza deixou de novo árvores de grande porte caídas. Desta vez, não houve acidentes. As fortes chuvas foram determinantes para uma série de contratempos em todo o estado. Nesta estrada, bem próxima ao Porto do Pecém, uma estrutura foi jogada para o meio do tráfego.
As imagens dos motoristas circularam nas redes sociais. Aí, a ventania tá tão forte que derrubou um negócio acolá. Nesta praça, na Rua B, no bairro Luciano Cavalcante, uma árvore veio ao solo. No momento em que nossa equipe de reportagem chegou ao local, operários cortavam a vegetação. Os moradores pegaram alguns tocos para fazer artesanato. Esta moradora ressalta que as árvores da praça são bem antigas e que o medo de que outra caia desta vez em cima da sua casa é grande. Não tem nenhuma a manutenção, não vem ninguém fazer um corte com essa chuva, né? Tá vendo que já aconteceu essa queda. A castanhola também está em tempo de cair, tem formigueiro nela acolá. Cristina ressalta ainda que falta manutenção, uma espécie de poda nas árvores. Segundo ela, um pedaço desta outra árvore de grande porte caiu. Isso aqui tem muito veículo por conta da Câmara dos Vereadores, que estaciona os carros aqui. Muitas pessoas vêm fazer alguma coisa e deixam os carros aqui estacionados. E se cair, prejudica vários carros, não só um, nem e casas. Aquelas palmeiras lá tem tempo de cair em frente da minha casa. Esta árvore também veio ao solo nas primeiras horas do dia. Estamos na Avenida Godofredo Maciel, na ciclovia que passa pela Lagoa da Maraponga. Por aqui o que a gente pode observar é que é uma vegetação bem antiga e muito grande. Isso traz riscos não só para quem trafega de bicicleta, mas quem também passa de carro pela avenida. Para evitar mais problemas, a vegetação também foi cortada e colocada no meio-fio, até que haja o recolhimento, para desobstruir a ciclovia. E agora a gente fala de mais uma novidade do Grupo Cidade de Comunicação. É o programa Conexões, que vai ao ar na rádio, na TV e também na internet. Mais um projeto multiplataforma do nosso grupo que será comandado por Ricardo Bezerra. Empresário e comunicador, ele vai usar toda a experiência e os contatos que fez durante a carreira para falar do mundo dos negócios. O empresário Ricardo Bezerra iniciou no mercado imobiliário ainda jovem, aos 19 anos. Graduado em Direito, nunca exerceu a profissão. Foi seduzido pelo mundo dos imóveis e das construções. Nome de referência no segmento, ele agora faz parte do hall de apresentadores do Grupo Cidade de Comunicação. Realmente é um grande sistema de comunicação, um grande grupo de comunicação. E eu estou muito honrado em estar podendo participar aqui junto com vocês desse grande grupo e eu espero elevar ainda mais o nome de vocês. Ricardo irá apresentar o programa Conexões, que será transmitido na rádio Jovem Pan News Fortaleza toda segunda-feira a partir do dia 4 de abril, ao vivo e sempre das 4 horas às 5 da tarde. O novo projeto do Grupo Cidade também terá sua estreia na TV no próximo dia 10 de abril e será exibido aos domingos às 8h30 da manhã. O Conexões chega ao Grupo Cidade de Comunicação como mais um produto multiplataforma, né, que vai fazer toda essa trajetória de comunicação, passando pela rádio, estando ali às segundas-feiras, indo com um compacto para a televisão, acompanhado através do YouTube. Vão ser gerados podcasts também acerca do assunto. O apresentador tem passagens pelos principais veículos de comunicação do estado, onde teve experiências no rádio e na TV, sempre falando do que mais entende, setor imobiliário. São mais de 30 anos no mercado de imóveis. É um nome bastante almejado, porque o Ricardo está sempre antenado com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o grande precursor da economia, é um grande termômetro da economia. E o nome do programa Conexões é exatamente o nosso objetivo dele conectar todos os empresários, conectar consumidores e falar desse mercado que movimenta a economia brasileira. O programa Conexões irá tratar do sonho de milhares, a casa própria. A cada edição será mostrado lançamentos de imóveis em toda a capital, de acordo com a realidade econômica dos consumidores. Tendências e novidades também farão parte das pautas do Conexões. Ricardo aproveita para convidar o público e diz que o programa contará, inclusive, com histórias reais de pessoas que hoje são referências no mercado. E a essência do programa é um bate-papo de igual para igual, porque eu sou empresário igual a pessoa que eu vou chamar, dessas pessoas contarem a sua história. E a gente vai tentar passar um pouco disso para as pessoas. Lembrando que aqui na TV Cidade o programa Conexões vai ao ar a partir do dia 10 de abril, às 8h30 da manhã. Já na Jovem Pan News a estreia será antes, dia 4, às 4 da tarde.
E o lançamento oficial do programa Conexões está acontecendo neste momento no estúdio 1 do Grupo Cidade de Comunicação. E a gente vai até lá, ao vivo com o Elmar Lima. Elmar, boa noite para você. Um evento, claro, à altura dessa novidade, né? Boa noite. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Uma festança para um grande momento, um momento histórico, né? A gente está estreando, nós aqui do Grupo Cidade de Comunicação, o programa multiplataforma Conexões com o Ricardo Bezerra. O Ricardo é um empresário do ramo imobiliário, tem mais de 30 anos nessa área, entende tudo do ramo imobiliário e agora também falando de toda a economia. E aí nós vamos estar aqui sempre às segundas na Rádio Jovem Pan News e aos domingos na TV Cidade Fortaleza, além do GC+, o nosso canal no YouTube, enfim, multiplataforma. Mas para falar melhor sobre Conexões, o próprio Ricardo Bezerra está aqui. Ricardo, vou até começar com o que você sempre disse. Isso não existe, mas vai existir, não é isso? Isso não existe que existe, né? Estamos aqui nesse coquetel de lançamento do programa, com boa parte do trade, não só imobiliário, mas dos empresários aqui que fazem acontecer a economia do Ceará. Uma mostra muito forte do prestígio que o Grupo Cidade de Comunicação tem. E modéstia à parte, o nosso programa também vai ter. Eu acho que uma das provas do sucesso antecipado do programa é o volume de empresas que querem patrocinar o programa. A gente estava prevendo 5, depois virou 7, depois virou 9, tivemos que abrir para 12, né? Então eu acho que essa é a prova mais cabal de que realmente a sociedade cearense está apostando nesse programa. Um programa que começou com uma vertente 100% imobiliária, mas agora ela se expande, ela fica eclética e a gente vai trazer aqui histórias de sucesso de quem realmente faz a economia, de quem realmente gera emprego, de quem realmente faz a economia do Ceará girar. Esse é o intuito do programa. Ou seja, vai ser bom demais, né? Eu queria que você convidasse todo mundo a partir de segunda-feira. Bom, vamos lá. Nós temos duas plataformas principais, que é o rádio e a TV, e obviamente que aqui no Grupo Cidade as plataformas, elas reverberam aí pelas redes sociais. Mas primeiramente, toda segunda-feira, 4 da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News FM, o maior case do rádio nacional, a maior audiência nacional das rádios de notícia. Toda segunda-feira, 4 da tarde, de 4 a 5, 1 hora de duração, ao vivo. E aos domingos, 8h30 da manhã, na TV Cidade, o nosso programa Conexões na TV. E a gente vai, com o mesmo convidado de segunda-feira, a gente dá uma mexida aí, faz uma edição e mostra aí o programa de domingo, 8h30 da manhã, que para mim é o horário mais nobre da TV, que é quando o empresário acorda, está tomando seu café e está ali vendo aí o nosso Conexões com RB na TV. Obrigado, Ricardo. Mais sucesso, toda a cobertura desse evento do lançamento. A gente mostra amanhã no Balanço Geral Ceará, especial de sábado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Elmar. E eu conversei, com o Ricardo Bezerra para o JC Business. O programa vai subir para o canal do GC+, no YouTube daqui a pouquinho, às 8h15. Mas antes, você acompanha um trechinho aqui. QR Code na tela. Eu vou dar aqui um prazo de 2 anos, pegando o início e fim da pandemia, e uma escala de 0 a 10. Qual número a gente atinge neste momento para compra e venda de imóveis aqui no nosso estado? Da pandemia para cá, eu diria que 11. Aconteceu um fato interessante. A gente pensava que o mundo ia se acabar, que a pandemia iria afetar os nossos negócios imobiliários, assim como afetou outros negócios. Mas o fato é que as pessoas ficaram em casa, né? O funcionário público não teve seu salário diminuído, mas ele gastou menos, fez uma poupança, né? Você sabe que o Brasil tem muitos funcionários públicos. As pessoas começaram a notar, né, que elas trabalhavam o dia inteiro. Aí você imagina aquele marido que trabalhava o dia inteiro e agora ficou trancado dentro de casa. Aquela sala que era maravilhosa ficou pequena. Sim. Aquela varanda que era magnífica ficou ruim. A cozinha que era, né? Então os ambientes foram ficando ruins porque os donos de casa, das casas, ficaram mais tempo em casa. E você começou a abusar. Resultado, terminou, né, a pandemia, as pessoas começaram a voltar para o trabalho, uns em home office ainda, outros presencialmente. E aí começou um verdadeiro boom imobiliário. As pessoas querendo reformar suas casas e as pessoas querendo trocar de casa.
No próximo bloco, adolescente denuncia estupro e pai de amiga da escola é preso. E tem a campanha da Defesa Civil do Cariri depois que uma mulher morreu ao cair em uma cacimba. Já já. Trabalho que dá conhecimento. Quando a escola da Maria Eduarda fechou por causa da pandemia, ela recebeu um tablet com acesso à internet para continuar aprendendo. A gente pode pesquisar e aprofundar em casa o que a gente aprende na escola. 347 mil alunos foram beneficiados e agora virou lei. Todo aluno do ensino médio recebe seu tablet, porque a educação é o caminho para um Estado mais justo, humano e desenvolvido. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Um homem foi preso após um adolescente de 12 anos criar coragem e denunciar um estupro para uma amiga e para a professora. Emanuela, esse crime aconteceu enquanto a menina aguardava uma colega para ir para a escola, é isso? Exatamente, aconteceu no município de Bela Cruz. O suspeito era pai dessa amiga dela e praticou abuso enquanto a garota esperava, pela colega. O fato é que ela foi para a escola, não conseguiu assistir a aula direito, uma amiga observou o comportamento estranho, avisou para a professora e a professora, conversando com ela, descobriu o que havia acontecido. A escola então entrou em contato com a família, que entrou em contato com a polícia, que investigou, vejam só, e ofereceu a denúncia à justiça. Hoje foi cumprido esse mandado de prisão contra esse suspeito. E segundo a investigação, não teria sido a primeira vez que essa jovem de 12 anos havia sido abusado pelo pai da coleguinha. Eu retorno com vocês ao estúdio. Obrigada, Manu. Em Tauá, no sertão dos Inhamuns, uma mulher foi presa por permitir que o companheiro estuprasse a filha de 9 anos de idade. Segundo a polícia, os abusos ocorriam na ausência dela, mas a criança teria dito à mãe e nunca foi protegida. Ela estava foragida desde 2020, quando os crimes foram praticados. Desde então, as duas filhas estão com os parentes e sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar. O padrasto das meninas, o autor desses abusos, também foi preso. Duas imagens sacras do estilo barroco foram furtadas de uma igreja na cidade de Mauriti, região do Cariri. Foi na paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Coité. As peças de Nossa Senhora dos Remédios e Santo Antônio de Pádua, feitas em madeira, têm cerca de 200 anos e sumiram do templo. A igreja informou o caso à polícia e pede ajuda para quem tiver pistas que levem ao paradeiro dessas peças históricas. E depois que uma mulher morreu ao cair em uma cacimba na cidade de Juazeiro do Norte, a Defesa Civil iniciou uma campanha para pedir que a população informe se há poços, fossas ou cisternas em casa. Essas construções são muito comuns nos quintais e algumas ficam ocultas com o tempo. A cacimba onde Sônia Cristina Pereira morreu, no bairro Santa Teresa, em Juazeiro, já está sendo aterrada. O acidente motivou a Defesa Civil Municipal a realizar uma campanha de conscientização.
Pessoas que tenham poços, fossas ou cisternas em casa devem informar ao órgão. O município de Juazeiro do Norte, dentro de todo um cronograma de trabalho, começou a realizar uma campanha educativa para pedir às pessoas que informem ao município de Juazeiro do Norte, através da nossa Defesa Civil, que informem sobre essas cacimbas em suas residências, para que a partir daí a nossa Defesa Civil possa fazer uma avaliação, uma inspeção. Antigamente era muito comum as casas de Juazeiro do Norte terem cacimbas como única forma de abastecimento de água. Porém, com o passar do tempo, depois que a cidade passou a ser abastecida pela CAGES, muitos poços foram desativados. Estima-se que existem milhares de cacimbas ocultas dentro das casas e também nos quintais, como essas duas que a gente está aqui, bem ao lado. Dona Antônia se mudou de casa há menos de um mês. Ela já havia percebido, no piso do quintal, duas marcas, tanto de uma cacimba quanto de uma fossa que estão desativadas. Todas duas próximas, né, a qual nós passamos risco, né, como a outra família. Por isso fez questão da gente chamar o fiscal. Uma orientação que seja feita uma inspeção, que contrate um pedreiro para verificar se essa tampa ela é colocada em cima apenas de areia ou se essa tampa é colocada em cima de manilhas, em cima de atijolamentos, que é onde dá mais segurança. O JC termina aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite para você. Até amanhã.